Olá, eu sou o pastor João Margarido, pastor aqui da Igreja Novo, e você está no nosso canal oficial do YouTube. Aproveitando, já se inscreva, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber tudo aquilo que é gerado aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar poderosamente contigo. Então, envia para o maior número de pessoas e seja edificado por essa palavra. Deus te abençoe e venha viver o novo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Olá, graça e paz, boa noite, que bom ter você conectado junto conosco aqui no nosso culto online, na nossa quinta profética. Tenho certeza que hoje será um tempo poderoso, cheio da glória e da presença de Deus. Deus vai invadir a sua casa, onde você estiver, quando você estiver. Eu tenho certeza que Deus ele está aí, neste momento, ao seu lado, junto de você e da sua família, dentro do teu coração, tá bom? Eu quero pedir para você compartilhar essa live, que eu tenho uma mensagem poderosa para liberar sobre a sua vida. Manda esse link no grupo da família, manda esse link para os amigos. Nós estamos chegando ao terceiro dia da série de mensagens Tempestades. Falamos sobre a tempestade da desobediência. Se você não assistiu, o pessoal vai colocar o link aqui para você estar assistindo. Falamos sobre a tempestade da confiança e também agora nós vamos falar sobre a tempestade da experiência. E eu tenho certeza que vai ser algo poderoso. Aproveitando os recados que eu preciso dar, nós estamos disponibilizando, nós estamos colocando todas as mensagens que eu estou ministrando aqui. O Ministério Kids está desenvolvendo a mesma mensagem para as nossas crianças, para o seu filho e filha. Você pode ter acesso a todas as aulas, ao PDF, através do nosso site www.igrejanovo.com.br. Você acessa, você consegue baixar gratuito, de forma rápida e objetiva, e você consegue ensinar acerca da palavra de Deus, em cima das mensagens que eu estou ministrando, para você passar a mensagem, a Bíblia, para o teu filho e para a tua filha. Não deixa de baixar, não deixa de incentivar e ensinar
o seu filho no caminho que ele deve andar. A palavra diz, se você ensinar quando ele for pequeno, quando ele estiver grande, ele não vai se desviar. Então aproveite tudo isso que nós estamos desenvolvendo para você investir na vida do seu filho e da sua filha, tá bom? Outro recado muito importante, nós estamos passando um momento muito delicado na questão econômica, mas nós como igreja queremos te ajudar. Você que é empreendedor, você que é empresário, preste bastante atenção nesse recado. Se você quiser anunciar aqui na nossa igreja, nós queremos colocar à disposição as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tanto aqui no YouTube, para estar te ajudando. E você que é membro da igreja, eu quero fazer uma convocação e um apelo para o teu coração. Toda vez que você for comprar algo, veja se não tem alguém aqui da igreja que já não fornece esse serviço ou esse produto. Porque a palavra diz que quando você for ajudar alguém, quando você for servir com amor ao próximo, sirva primeiro os domésticos da fé, sirva primeiro os da casa. Então, que tal quando você for comprar um lanche, uma pizza, ou você vai arrumar o seu celular, ou você mulher quer algo de maquiagem, não sei qual que é o serviço, mas provavelmente tem alguém aqui, um irmão seu, que possa oferecer esse serviço para você. Então você vai conseguir o produto que você quer e você vai estar ajudando alguém da sua igreja, um irmão de fé. Então você que é empresário, empreendedor, que quer anunciar, você pode fazer isso de forma fácil. É só você entrar no nosso site também, o pessoal vai colocar na descrição. E no nosso site existe um formulário que você coloca ali os dados da sua empresa, você coloca o seu logo, você envia para a gente o seu logo, você envia o serviço e todos os dados estão ali no formulário. E você vai enviar para nós e nós vamos estar anunciando de forma gratuita, uma forma de incentivar e te ajudar nesse momento que o país passa numa crise econômica, tá bom? Pensando nisso também, você que é empresário, você que é empreendedor, você que gostaria de receber a oração, eu coloquei no coração de estar indo nas lojas físicas, nas empresas físicas, mas também você que não tem loja física, mas tem uma loja online, tem um cartão ou tem algo do tipo, faça de alguma forma, traga aqui até o escritório da igreja que fica aberto de segunda a sexta, das 2 às 18, traga o cartão, traga o panfleto, porque eu quero orar pela sua empresa, eu quero orar pela sua vida financeira. Eu sei que o momento é difícil, mas é interessante que quando o povo de Deus ele é fiel, quando o povo de Deus ele tem um coração justo, mesmo na crise, Deus faz ele prosperar. Nós podemos ver José no Egito, nós podemos ver o próprio povo do Egito, que chega um tempo que Faraó tira a argila para eles produzirem e mesmo assim eles começam a acreditar e fazer de uma forma nova. A palavra diz que José, aonde ia, ele prosperava, mesmo na prisão, mesmo na casa de Potifar, mesmo no palácio de Faraó, porque o justo, ele não vai viver conforme a crise da terra, mas o justo vai viver conforme os decretos dos céus. Será que você pode colocar isso aí nesses comentários agora? O justo não vive conforme a crise da terra, o justo vive conforme os decretos do céu. E aquilo que Deus liberou sobre a sua vida vai ser maior que qualquer palavra aqui da terra. Tá bom? Pensando nisso, então se você quer a oração, entra também no nosso site, você vai entrar em contato conosco lá, vai mandar o endereço, vai mandar o horário e nós vamos estar indo aí, eu quero estar indo aí na sua empresa para estar orando por você, tá bom? E eu quero deixar um texto no teu coração, chegou o tempo de nós honrarmos a Deus com a nossa generosidade, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, quero agradecer a cada um que tem sido fiel, Deus abençoe grandemente. Mas existe um texto em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha que interessante, verso 9 existe um princípio, verso 10 existe uma promessa. Verso 9, existe algo que eu e você precisamos fazer. Verso 10, existe aqui uma promessa de que se nós cumprirmos com o verso 9, Deus vai fazer o que Ele colocou no verso 10. Saiba que toda promessa ela é condicional.
Coloca nos comentários agora. A promessa é condicional. O que isso significa? Significa que toda promessa que Deus libera, Ele não vai te entregar enquanto você não se condicionar em um posicionamento que Ele espera de você. Toda promessa que Deus entrega para mim, para você, ele tem existe um condicionamento, existe uma atitude, existe um posicionamento que nós precisamos ter para alcançar a promessa. Antes de chegar no verso 10, que o verso 10 diz: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, existe o verso 9, que é o quê? Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. Deus está dizendo, se você tiver a coragem de me honrar, não é dar, não é entregar, é honrar. Porque Deus está falando aqui a forma que Ele quer. Deus está pedindo que você não venha somente com peso, mas com alegria, com um motivo de honra. Eu amo tanto a Deus que eu honro com meu dízimo. Eu amo tanto a Deus que eu honro com uma oferta. Eu sou tão grato a Deus que eu honro ao Senhor com os primeiros frutos. Então, se você tiver a coragem de honrar ao Senhor com os primeiros com todos os seus recursos, com os primeiros frutos da sua plantação, tudo aquilo que vem na sua mão, você ter a coragem de separar aquilo que é do Senhor. A palavra diz: os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Quando ele fala de celeiros plenamente cheios, nós podemos entender que celeiro cheio significa segurança. Porque a palavra diz que em Gênesis, quando entra uma crise, uma fome no Egito, a palavra diz que José havia guardado sementes nos celeiros. Então, quando todo mundo não tinha nada, José, nos seus celeiros, estava seguro. Então Deus está falando que se você for fiel, se você for generoso, você sempre estará seguro. E eu digo isso em todas as áreas da vida financeira, eu digo isso em todos os momentos. E aí ele fala, os seus barris transbordarão de vinho. O que é o vinho? O vinho simboliza a alegria. E para que não venha faltar a alegria, para que venha transbordar de alegria dentro das nossas casas, nós precisamos honrar ao Senhor. Pastor, então se eu não for fiel, às vezes nós achamos somente que é algo financeiro, mas Deus está pedindo para você honrar com tudo aquilo que você tem. Honre com todos os recursos, com o seu dízimo, oferta, mas também com o seu ministério, com a sua vocação. Honre ao Senhor e você pode ter certeza que você vai estar seguro e vai estar transbordando de alegria. É essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Mostrou agora para você aí o QR Code, o número do Pix, que é o CNPJ da igreja, os dados bancários. Faça agora a sua contribuição. Entregue agora o seu dízimo, a sua oferta e as suas primícias. E pode ter certeza que Deus ele vai, através do seu posicionamento, através da sua condição, Deus vai fazer cumprir a promessa dele sobre a sua casa. Feche teus olhos. Pai, em cima de Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, eu juntamente com a tua igreja, Pai, queremos ser fiéis no posicionamento, na condição que o Senhor colocou no verso 9. Queremos te honrar com todos os recursos e te entregar os primeiros frutos das nossas plantações. Ó Pai, as plantações aqui são os recursos que têm chegado, recursos financeiros que têm chegado sobre as nossas vidas. Nós queremos te honrar, nós queremos te devolver, te entregar, nós queremos que o Senhor venha receber a nossa adoração através da nossa generosidade. E como o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, eu tenho certeza que a promessa que está no verso 10, nós vamos desfrutar, estaremos seguros e também iremos transbordar de alegria. Obrigado, Jesus, por cada filho e filha que tem sido fiel. Que o Senhor continue prosperando no nome de Jesus. E se você crê, diga amém, amém e amém. Faça a sua contribuição agora com bastante alegria no nome de Jesus.
É isso aí, chegou o momento da palavra, chegou o momento de nós continuarmos essa série de mensagem Tempestade. Eu acredito que nunca foi tão real o que nós estamos vivendo. Nós estamos, na verdade, no meio de uma tempestade. Agora precisamos entender qual que é a tempestade que nós estamos enfrentando, porque existem várias. Como eu falei, existe a tempestade da desobediência, que é aquela que nós colhemos. Foi por fruto de uma desobediência que Jonas passou pela tempestade. Tem a tempestade da confiança. Essa tempestade, ela nasce para todos, ela surge para todos, independente de quem você seja, se você é cristão ou não, ou se você vai em igreja A ou B. Essa tempestade, ela pega todo mundo. Na verdade, a tempestade da confiança, existe um texto na Bíblia que fala assim, o sol nasce para o justo e para o injusto. É algo que todo mundo está fadado a passar. Mas lembre-se que Jesus está no barco. E hoje eu quero falar sobre a tempestade da experiência. Essa tempestade é uma das que eu mais gosto. É um momento que vai marcar a vida de um dos discípulos de Jesus, de um dos apóstolos. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com essa mensagem. Se você tem a sua Bíblia, abre lá comigo Marcos capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. Preste bastante atenção. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse para adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Será que você pode acreditar na fala de Jesus nessa noite? Hoje Jesus está dizendo para você, coragem. Ei, Pedro, ei, Camila, ei, Maria, ei, Larissa, ei, Vanessa, ei, coragem. Ei, Paulo, ei, Mateus, coragem. Ei, Rogério, ei, Regina, ei, João, coragem. Jean, Wagner, Lucas, Ana, Sônia, coragem. O que Jesus está falando para você nessa tempestade da experiência é coragem. Sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Somente até aqui, eu quero pontuar para você, em cima dessa mensagem, a tempestade da experiência. A grande diferença das 3 tempestades que nós estamos falando ao longo das quintas-feiras é que a primeira ela é fruto daquilo que nós plantamos, a segunda ela é algo condicional para todos, mas a terceira, quem coloca você nessa tempestade é o próprio Jesus. Quem coloca você nessa situação é o próprio Deus. Pastor, mas como assim? Isso é heresia? Não. Se você for reparar o verso 22, parece que eu consigo ver os discípulos falando num diálogo com Jesus, no verso 22 dizendo, logo em seguida que Jesus acabou a multiplicação dos pães, logo em seguida que o culto acabou, logo em seguida que Jesus tinha encerrado ali, estava despedindo da multidão, Jesus falou assim, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. Sabe que esse insistiu, parece que eles não queriam ir. Quando eu leio esse insistiu, parece que Jesus está falando, Pedro, eu quero que você entre. E Pedro está falando, não, eu não quero ir.
Parece que Jesus está falando, ei João, ei Tomé, ei André, ei Tiago, ei Felipe, eu preciso que você entra no barco. Parece que Jesus está pegando na orelha e falando, entra aqui nesse barco. E parece que os discípulos estão falando, se a gente for, parece que não é, eu estou sentindo que não é para ir. E Jesus está falando, é para você ir, é para você entrar. Sabe, a tempestade da experiência, ela vem para nos proporcionar, ela vem com o intuito, com o objetivo de nos fazer viver algo que a gente nunca viveu. Eu me lembro que no fim de 2019, nós já éramos igreja, nós estávamos como igreja, e eu conversando com um pastor, e ele estava contando um testemunho muito lindo, que ele estava numa conferência e ele sentiu no coração de estar entregando uma quantia de oferta, e na mesma hora, foi cerca de 5 minutos, ele entregou uma oferta expressiva, e no mesmo cerca de 5 a 10 minutos, um outro colega pastor chegou até ele chorando e disse, ei pastor, ei meu amigo, Deus está me incomodando para te fazer uma oferta, para te entregar algo. E quando aquele pastor amigo entregou para o pastor que tinha feito a oferta, era a quantia de 10 vezes mais aquela oferta tão expressiva que ele tinha dado. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, que experiência é essa? Que coisa linda é essa? Eu quero viver isso. Eu quero passar por isso. Eu quero ter uma experiência dessa, de ofertar um negócio desse e desfrutar 10 vezes mais. E eu me lembro que no final de 2019 para o começo de 2020, nós estávamos transicionando de prédio, nós estávamos mudando de prédio, estávamos saindo lá da Avenida 12. Se tiver alguém da Avenida 12 aí, coloca aí uma mãozinha nos comentários, se você ainda é do tempo lá da Avenida 12. Estávamos vindo para o prédio que nós estamos hoje e estávamos aceitando um desafio muito grande. Estávamos entrando num barco que ia passar uma grande tempestade. De um aluguel de 6 mil reais que nós tínhamos por mês, nós passamos para um aluguel de 20 mil, que hoje é 25 mil reais por mês que nós pagamos. E quando nós fomos nesse momento de transicionar, parece que Jesus estava me falando assim, ó, entra no barco, entra no barco, entra no barco. E eu lembro que no momento que a gente estava transicionando, nós começamos o culto. O primeiro culto de inauguração foi na virada do ano, foi o nosso viradão de 2019 para 2020, foi um culto lindo, maravilhoso. E naquela semana, a nossa igreja Novo lá em Peúna estaria realizando uma semana de culto. E no primeiro dia, numa segunda-feira, eu estava participando do culto e eu me lembro, se eu não me engano, quem estava ministrando ao momento da oferta era minha mãe, pastora Regina. E ela estava falando sobre aquele texto de semear e colher 100 vezes mais, que Isaac tinha semeado e colheu 100 vezes mais naquela terra. E eu, sem pretensão nenhuma, peguei uma oferta de 100 reais, coloquei no envelope, coloquei o meu nome, o nome da minha esposa e o nome do meu filho e ofertei na segunda-feira. Na terça-feira, eu já estava com a cabeça a mil, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou pagar um aluguel desse? Como é que eu entrei numa tempestade como essa? Na terça-feira, uma moça que provavelmente ninguém aqui da igreja conhece, eu nem sei se ela vai estar me assistindo agora, mas eu tenho certeza que ela foi um anjo no meu ministério e na minha vida. No meio daquela tempestade, sem saber o que fazer, desesperado por conta do valor do aluguel, essa mulher me liga e fala assim, pastor, eu preciso falar com você está na igreja? E aí eu falei, meu Deus, lá vem bucha. E pensando em cima disso, eu falei, não, eu estou na igreja. Ah, então eu estou indo aí. Vou pegar meu marido, vou pegar meu filho e vou aí. Eu falei, meu Deus, agora é bucha. Além da mulher vir, vai trazer o marido e o filho, é alguma coisa, algum problema que alguém falou mal, alguém tratou mal, eu vou ter que resolver. Quando ela chegou, ela falou, pastor, nós ficamos na igreja num período muito pouco, de 3 meses. Meu filho é jogador, ele veio treinar aqui em Rio Claro, recebeu uma oportunidade para ir para o Sul. Nós estamos indo para o Sul agora, mas antes de ir, Deus colocou no meu coração de entregar uma oferta. Eu falei, amém. Você quer envelope? Você quer algo assim? Ela falou, não, eu preciso da conta bancária porque o valor não dá para fazer através de envelope. Aí eu falei, meu Deus. Aí oramos por ela, acreditamos, ela não tinha falado sobre o valor, e ela saiu e alguns minutos depois ela me mandou uma mensagem com o comprovante, pastor, aqui está a minha oferta, Deus abençoe sua vida, mais e mais, tal. Quando eu abri, era um comprovante de uma oferta de 10 mil reais. 10 mil reais. Na hora Deus me lembrou
do testemunho do pastor que colheu 10 vezes. E Deus me lembrou da oferta que eu tinha feito no dia anterior, R$100. Deus não me fez viver aquilo que aquele pastor viveu. Deus me fez viver muito mais. Porque aquele pastor que deu uma oferta expressiva colheu 10 vezes mais. Mas eu colhi 100 vezes mais. Porque quando nós estamos na tempestade que Ele nos coloca é para que nós venhamos viver o que a gente nunca viveu. Meu irmão, essa tempestade ela não veio para te matar. Na tempestade da experiência, Ele te insiste para colocar você lá, para fazer você viver aquilo que você nunca viveu, para você desfrutar de algo, para você falar, olha, eu estava no meio da tempestade, eu estava no meio do momento mais difícil da minha vida, mas eu consegui fazer o que ninguém fez, eu consegui viver aquilo que ninguém viveu. Eu tive uma experiência e é isso que Deus tem preparado para você. Sabe por que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem? Você acha que Jesus não sabia que ia vir tempestade? É claro que sabia. Parece que Jesus estava falando, eu preciso que você entre porque lá no meio vai acontecer algo tão terrível, mas também vocês vão viver algo que vocês nunca viveram. Jesus parece que está mostrando assim, eu preciso que você entre, eu preciso que você vá lá para você ter uma experiência que você nunca teve. E entenda uma coisa, Jesus insiste para que nós venhamos entrar em certo tipo de tempestade, porque tempestade na nossa vida é como prova. E prova na vida do cristão é como degrau. A cada prova é um degrau que você está subindo. A cada tempestade é uma experiência nova que você está alcançando. A cada prova, a cada luta, você pode falar, isso não foi capaz de me derrotar, isso não foi capaz de me deter, isso não foi maior do que o meu Deus, isso não foi maior que o poder e que a minha fé. Pode ter vindo o vento que for, pode ter chegado o que for, mas não foi maior que meu Deus. E agora se tornou testemunho, se tornou experiência. Isso aí, meu irmão, Deus me trouxe aqui para falar, não vai te matar, só vai te tornar mais experiente. Você pode colocar nos comentários isso? Creia, coloca assim, essa tempestade não vai me matar. Essa tempestade só vai me tornar mais experiente. Está trazendo experiência sobre a sua vida. Agora nós temos que entender algumas coisas acerca da tempestade, da experiência, perdão. Tempestade da experiência, a primeira verdade é Ele que te coloca. Foi Deus que te colocou no meio dessa tempestade, meu irmão. Foi Deus que permitiu. Agora, Ele te permitiu porque Ele só está querendo acrescentar, só está fazendo você crescer mais e mais. Só que na tempestade da experiência, você tem que entender uma segunda verdade, que Ele chega no tempo dEle. Entenda uma coisa, na tempestade da experiência, é Ele que te coloca e Ele chega, Jesus chega no tempo dEle. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no que você acha, não é no tempo que você acha apropriado, porque talvez os discípulos dentro do barco poderiam falar o seguinte, Jesus vai vir para a gente, Jesus vem caminhando diante do nosso barco, Jesus vai vir andando sobre as águas, por que Ele não veio antes da tempestade chegar? Parece que estava esperando chegar a tempestade para vir ao meu encontro. Entenda uma coisa, o tempo sempre vai ser o dele. A hora sempre vai ser a dele. Deus, Ele não se adianta, Deus não se atrasa. Deus chega no tempo exato. Se Ele não chegou é porque você aguenta. E se Ele chegou é porque Ele sabe que você não tinha mais condições. Deus não vai se adiantar, Deus não vai se atrasar, Deus vai chegar no tempo certo. Será que você pode profetizar isso nos comentários? Deus chega no tempo certo. Se você ainda está passando essa tempestade, calma, que Ele está vindo ao teu encontro. Se você ainda está enfrentando ventos fortes, se você está enfrentando grandes ondas, se você está vendo as águas do mar entrando no seu barco e Ele não chegou, calma, porque Ele já está vindo em direção ao seu encontro. Ele não vai se adiantar, Ele não vai se atrasar, Ele vai chegar no tempo certo. Para Jairo, ele estava atrasado. Para Marta e Maria, ele estava atrasado. Mas na ótica do reino, na ótica dos céus, Deus estava seguindo certinho o horário. Deus tem um horário certinho e Ele sabe o momento certo que vai chegar na sua vida. Talvez você está perguntando agora, por que Deus não chegou antes? Por que eu não recebi essa oferta antes de vir para um prédio como esse?
Por que Deus não permitiu eu desfrutar de uma oferta, de uma experiência daquela antes de chegar na tempestade? Porque Ele sabe o tempo exato. A palavra diz que há uma viúva, conhecida como a viúva de Naim, que está na porta da cidade. E Jesus chega no momento que ela está na porta da cidade. A porta era o limite. E isso simboliza que Jesus ele sempre chega no limite. Quando a sua força acaba, a força de Deus começa. Quando o seu braço não alcança, o braço de Deus alcança. Quando já não tem mais esperança para você, o Deus da esperança chega para mudar a tua história. Será que você pode receber essa palavra? Será que você pode ser ousado? Será que você pode acreditar nisso que eu estou falando? Essa tempestade que você está enfrentando, ele vai chegar no tempo certo, ele não vai se atrasar, ele não vai se adiantar, ele vai chegar no tempo certo. Na tempestade da experiência, vamos anotando aqui, é Ele que te coloca, é Jesus que te coloca. Na tempestade da experiência, Ele chega no tempo dele. Jesus chega no tempo dele, não vai ser na sua hora nem na minha, é na hora dele. Na tempestade da experiência, Ele chega como você menos espera. Na tempestade da experiência, Ele chega como você menos espera. Sabe por quê? Porque a nossa razão sempre quer falar mais alto que a nossa fé. O nosso eu sempre quer falar mais alto do que as palavras que Jesus Cristo liberou. Porque provavelmente os discípulos não estavam desacreditados que Jesus ia ao encontro deles. Só que os discípulos não poderiam acreditar que Jesus iria da forma que foi. Deixa eu te explicar. Na ótica dos discípulos, eles sabiam que Jesus não ia deixar eles desamparados. Na verdade, eles estavam pensando, poxa, foi Jesus que colocou a gente aqui, ele vai chegar no tempo dele. E aí, provavelmente eles falaram, mas provavelmente ele vai chegar junto de outro barco, junto com outro barquinho. Ele vai pedir para alguém trazer ele até aqui para acalmar essa tempestade. Só que você tem que entender que na tempestade da experiência, ele chega como você menos espera. Você está esperando ele vir por aqui e ele vem por cá. Você está esperando o socorro vir, talvez, do patrão, e Deus vai usar aquele que você menos espera. Talvez você está esperando a tempestade acalmar a partir do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, e Deus vai usar o mais improvável, que você menos espera, somente para te surpreender, para você ter uma experiência única, para você nunca esquecer, você falar, eu estava no meio de uma tempestade, sabe como é que Deus me socorreu? Você não tem noção. De vez dele vir num barquinho, ele veio andando sobre as águas. Na tempestade da experiência, Jesus sempre vai vir da forma que nós menos esperamos. Na tempestade da experiência, a gente acha que ele vai vir por um caminho e ele vem por outro. É por isso que, irmão, a palavra diz em Isaías que os nossos pensamentos comparados com deles são muito menores. Porque os meus pensamentos são maiores que os teus, diz o Senhor. E os meus caminhos, assim como os céus são mais altos que a terra, também são mais altos, são maiores. Então você tem que entender uma coisa, que se o pensamento, se o caminho dele é maior, é mais alto, é melhor, você está esperando ele chegar de uma forma, mas pode ter certeza que ele vai te surpreender e vai fazer de outra. Porque Marta e Maria só queria que Jesus curasse, mas Jesus queria ressuscitar. Porque Jairo estava esperando apenas a cura da filha de 12 anos, mas Jesus queria ressuscitar. Se Jesus não chegar para curar, ele vai chegar para ressuscitar, porque ele vai chegar para fazer aquilo que você menos espera e da forma que você menos espera. Jesus vem andando sobre as águas. E agora começa a imaginar comigo. É noite, tá vento, barulho das águas, aquele barulho do mar, as ondas, água entrando no barco. Eles olham para um lado, um cutuca o outro e fala, meu, você está olhando o que eu estou olhando? Você está vendo o que eu estou vendo? Eu estou vendo um negócio ali, o que é aquilo? E aí eles começam a gritar, é um fantasma. Tome cuidado que na tempestade da experiência você vai querer chegar em conclusões assim, de uma forma premeditada, de uma forma precoce. Porque
Eles não sabiam o que estavam vendo, mas chegaram na conclusão que era um fantasma. Eles não sabiam o que estavam enxergando. E quando a nossa visão ela não está muito clara, nós chegamos em conclusões que não são a verdade. Você está olhando para a tempestade e você está falando, aquilo ali é o meu fim. Além da tempestade, Jesus mandou um fantasma. Já estava ruim, parece que vai piorar. Mas cuidado, porque da onde você acha que é o fim, pode ser aquele que vai te dar um novo começo. Cuidado, que aquele que você acha que está vindo para acabar, pode ser a partir dele que vai te dar total bonança e tranquilidade sobre a sua vida. Eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus vai gritar algo que não dá para entender. Sabe o que Jesus fala no meio daquela tempestade? Sabe o que Jesus fala no meio de tudo aquilo que eles estão vivendo? Eles estão achando que é fantasma, estão desesperados. Sabe o que Jesus vai falar? Jesus vai falar, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Jesus não seria mais fácil, agora vamos pensar comigo aqui, ó, vamos ser sinceros, vamos ser humano. Não seria mais fácil Jesus falar assim, ó, acalma vento, acalma mar, acalma tudo, e aí fala, ó, tem bom ânimo, sou eu? Na verdade, se ele acalmasse o vento, se ele acalmasse o mar, não precisaria nem falar que ele era Jesus, que não era um fantasma. Porque os discípulos iam saber, não, calma, o vento acalmou, o mar acalmou, tá quieto, parou a onda, então é Jesus. Só que Jesus, antes de acalmar a tempestade que estava do lado de fora, precisava acalmar a tempestade que estava do lado de dentro. Antes de Jesus acalmar as tempestades que você está vivendo do lado de fora, tá tudo ruim. Família está complicada, emprego está complicado, saúde está complicada, mas antes dele acalmar essa tempestade do lado de fora, ele quer acalmar a tempestade que está do lado de dentro. Por isso que ele vai dizer, no mundo tereis aflições. No mundo vai vir pandemia, vai vir Covid, vai vir o que for, mas tende bom ânimo. E o bom ânimo, ter bom ânimo não é no momento bom. Jesus não fala, quando você estiver viajando lá para o Caribe tem bom ânimo. Não. Quando você estiver decidindo qual casa você vai comprar, uma casa muito maior, tem bom ânimo. Não. É na aflição, é na tempestade, é no momento que está tudo gritando, falando, vai acabar, não vai dar certo, vai morrer, acabou. Tende bom ânimo. Numa das nossas discussões entre irmãos, o pior momento da minha vida e da minha família foi ano passado, em outubro, que meu pai ficou internado. Uma tempestade que parece que foi Jesus que nos colocou. E eu lembro da reação do meu irmão mais novo, o pastor Pedro, líder dos jovens aqui da nossa igreja, que ele era o cara mais assim, a gente entra em discussão até agora, fala, você é o cara mais sangue frio. Mas lendo isso, eu vejo que ele é o cara que tinha mais bom ânimo no momento tão difícil como aquele. No momento tão complicado como aquele. Ele era o cara que falava assim, vai dar certo. Não para de chorar, o pai vai voltar. E eu lembro que meu irmão mais velho falou assim, Pedro, eu sei que o pai vai voltar, eu só quero que ele volta logo. E o Pedro lá, e eu falava, você tem um sangue frio, cara. Na verdade, ele não tinha um sangue frio, ele tinha bom ânimo na aflição. Ele tinha bom ânimo no meio da tempestade. Sabe, meu irmão, existe uma paz que excede todo entendimento, que a droga não oferece, que o dinheiro não oferece, que no meio da tempestade, numa pandemia como essa, é essa paz que você precisa ter. É a paz que está todo mundo desesperado, mas nós estamos tendo bom ânimo. Na tempestade da experiência, você precisa ter bom ânimo. E aí, preste atenção, a palavra diz que Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu. E aí entra o Pedro, né? O Pedro vai falar, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Se é o Senhor mesmo, eu quero viver o que você está vivendo. Se é o Senhor mesmo, eu quero andar sobre as águas também. Jesus fala o quê? Vem. Agora, sabe o que é mais poderoso aqui? Quem é que deu a ideia de andar sobre as águas? Foi Jesus? Não. Foi Pedro. Pedro que vai falar assim, se é o Senhor, eu quero também viver isso aí. Se é o Senhor, eu quero ter uma experiência dessa aí também, de andar sobre as águas. Jesus fala, então, vem.
Sabe por quê? Porque Jesus gosta desse tipo de gente, cara. Jesus gosta dos Pedros e está faltando Pedro na nossa geração. Está faltando apóstolo como esse, que fala assim, eu quero andar sobre as águas, eu quero ter uma experiência como essa, eu quero ver o que ninguém viu, eu quero fazer o que ninguém fez, eu quero andar sobre lugares que ninguém andou. Está faltando uma geração de ousados. Sabe por quê? Preste atenção e coloque isso nos comentários. Os ousados serão usados. Você pegou essa? Você pode colocar isso nos comentários? Os ousados serão usados. Deus vai usar aquele que é ousado. Deus vai usar aquele que tem coragem. Deus vai usar aquele que fala assim, ó, você é grande, você é gigante, mas eu vou contra você, não com espada, não com escudo, mas eu vou com você contra a pedra, porque não é a pedra que vai te derrubar, mas é o meu Deus que vai derrubar. Cadê a geração de Davi que vai enfrentar os gigantes, não como os homens esperam, mas como Deus espera? Os ousados serão usados. Cadê a geração de Gideão que vai lutar contra 135 mil midianitas inimigos e não leva 32 mil, mas leva somente 300? Porque os ousados serão usados. Cadê a geração de Josué que em vez de pegar martelo, em vez de pegar pá, em vez de criar um plano, um canhão, uma bazuca para desmontar, para destruir a muralha, sabe como é que ele vai desmontar? É tocando trombeta e gritando. É desse jeito, por quê? Porque os ousados serão usados. Cadê a geração de Moisés que vai abrir o mar? Não de uma forma normal, até porque não tem como abrir mar de uma forma normal, mas vai usar uma vara, vai obedecer e vai abrir o mar vermelho. Sabe o que está faltando hoje? Essa ousadia. Deus está à procura de Pedro, Deus está à procura de Davi, de Gideão, de Josué, de Moisés, que venham se tornar ousados, que venham se colocar numa posição, que venha falar, eu não vou contra você como o mundo está esperando, mas eu vou agir conforme os céus estão esperando. Porque na ótica, talvez os discípulos falaram, Pedro, você está maluco, cara, não faz isso não. Não sai do barco não, cara. Pedro, imagina os discípulos falando, não faz isso não. Pedro do céu, não faz isso. E Pedro está saindo. E Pedro está falando, fica para trás, gente. Fica para trás. Aí eu fico imaginando todos os discípulos, talvez Tomé, né? Tomé é o que grita. Tomé, na minha mente, nesse momento, que tem pouca fé, é o que grita falando, Pedro, não faz isso. E ele está andando sobre as águas. Quando ele está caminhando sobre as águas, eu fico imaginando os discípulos dentro do barco, olhando e falando, rapaz, por que eu não fiz isso? Por que não fui eu que falei para andar? Por que não fui eu que interrompi? Porque você acha que, vamos ser sinceros, você acha que aquilo que Pedro viveu era só para Pedro? Sabe o que fez eu experimentar aquela bênção, uma experiência da oferta, como eu falei para você? Foi ouvir o testemunho daquele pastor e dizer, se ele viveu, eu também vou viver. Se ele passou por isso, se ele conseguiu chegar num testemunho como esse, eu também vou ter um testemunho como esse. O que Jesus tinha não era somente para Pedro. O que Jesus tinha era para quem quisesse. O problema é que a gente está sendo mais os 11 discípulos com medo que fica dentro do barco e não temos a coragem e a ousadia de descer e de andar sobre as águas. Na tempestade da experiência, é Ele que te coloca. Na tempestade da experiência, Ele chega no tempo dele. Na tempestade da experiência, Ele chega como você menos espera. Mas também na tempestade da experiência, Ele vai esperar um posicionamento seu para você viver aquilo que ninguém viveu. Jesus não mandou ninguém sair do barco. Pedro foi ousado para pedir para andar sobre as águas. Ah, mas Pedro afundou. Mas foi o único, além de Jesus, que andou sobre as águas. Sabe, no momento de pandemia, no momento de tantas coisas difíceis, de tempestades, a palavra diz que Pedro está andando sobre as águas e ele cai, e você conhece isso. O autor, o Mateus, ao escrever esse verso, esse relato, ele é muito inteligente e fala assim, e imediatamente, estendendo as mãos, Jesus o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O que me chama a atenção é Mateus colocar esse imediatamente. Porque nas experiências,
a gente vai fracassar. Nas experiências, a gente vai quebrar a cara. Nas experiências, a gente vai duvidar. Mas calma, imediatamente Jesus vai estar com as mãos estendidas para te levantar e para colocar você de pé novamente. Essa tempestade não é para te matar, mas é para fazer você viver aquilo que você nunca viveu. Não vai te matar, só vai te tornar mais experiente. Você crê nessa palavra? Você pode receber essa mensagem sobre o teu coração? Você pode acreditar nisso que eu estou falando? Imediatamente Jesus levanta Pedro e volta para o barco. Pedro foi o único apóstolo que talvez na pregação lá em Atos disse: olha, eu vou falar aqui o que ninguém viveu. Olha, eu vou falar aqui o que ninguém experimentou. Eu andei sobre as águas. Ah, mas você caiu. Eu caí, mas eu andei. E eu tenho aqui sentido no meu espírito para profetizar isso sobre a sua vida. Se prepara, porque você vai viver aquilo que ninguém viveu. Você vai ter a capacidade, a ousadia e o crédito de falar: eu vivi o que ninguém viveu. Eu passei por aquilo que ninguém passou. E agora aquilo que era para me matar se tornou experiência. Se você crê nisso, coloca uns améns aí nos comentários e eu quero orar pela sua vida, você que está me ouvindo agora. Sabe, talvez você chegou no meio dessa tempestade sem saber, não sabe o que está acontecendo, você até acredita que Jesus vai vir, mas você está desesperado. Você fala: pastor, parece que foi Deus que me colocou no meio dessa tempestade. Foi Ele mesmo. Mas não é para te matar, é para te tornar mais experiente. Só que num momento como esse, é difícil a gente ter fé. Num momento como esse é difícil e nós somos como Pedro. Às vezes temos a ousadia de viver o que ninguém viveu, mas duvidamos e caímos. E talvez você que está me ouvindo agora, você caiu. Você parou de olhar para Jesus e caiu. Eu não sei onde foi que você caiu. Eu mestrava isso no domingo, a respeito da igreja de Éfeso. Lembre-se aonde caiu e volte, arrependa-se, lembra? Eu não sei onde foi que você caiu, mas eu só sei que assim como Jesus imediatamente levantou Pedro, Jesus também quer te levantar imediatamente. Você que quer um novo começo, ou você que quer oração, você que quer ajuda espiritual. Você que está me ouvindo agora e falou assim: pastor, eu cheguei nessa live aqui desesperado, eu estou sem coragem, eu estou sem saber o que fazer. Então eu quero orar pela sua vida. Se você quer, pode colocar nos comentários agora: eu quero um novo começo. Ou melhor, se você puder, pega o seu WhatsApp, manda uma mensagem nesse número e nós vamos entrar em contato com você para estar te ajudando. Eu não sei onde você caiu, mas existe uma igreja que quer fazer o papel de Jesus nessa terra e imediatamente quer te levantar. Chegou o tempo de você não viver prostrado pela tempestade, mas chegou o tempo de você levantar e contar para todos a experiência que a tempestade não foi capaz de te matar, mas só foi capaz de te tornar mais forte e mais experiente. Se você é essa pessoa, coloca nos comentários, eu quero orar por você. Enquanto eu vou orando, enquanto eu vou clamando pela sua vida, você vai colocando nos comentários, que eu creio que hoje é uma noite de você se reerguer, de se levantar novamente. Pai, a cada um que está me ouvindo, a cada um que está me assistindo, eu não sei, ó Pai, qual que é a hora, qual que é o momento que eles estão vendo esta live e esta transmissão. Mas, ó Deus, eu creio que talvez há alguém que está passando por essa experiência, por essa tempestade. Sabemos, ó Pai, que é da mesma forma que foi o Senhor que permitiu e colocou os discípulos no meio daquela tempestade, talvez o Senhor colocou alguém que está me ouvindo agora. Mas sabemos, ó Pai, que do mesmo modo que não foi para matar os discípulos, mas para tornar eles mais experientes, para ter história e testemunho, assim também é na vida de cada um que está me ouvindo agora. Deus manda dizer para você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, eu não sei que hora que você está me assistindo, eu não sei qual é o momento, mas Deus manda dizer para você: isso não vai te matar, isso não vai destruir, isso não vai acabar com você. Tem bom ânimo. Pastor, mas está entrando água. Tem bom ânimo. Pastor, mas a onda é grande. Tem bom ânimo. Pastor, mas o vento está forte. Tenha bom ânimo, porque antes de acalmar a tempestade do lado de fora, Deus quer acalmar a tempestade que está dentro de você. Tenha bom ânimo, porque esse momento, essa tempestade só vai fazer você viver aquilo que você nunca viveu.
Reerga, se levanta, não aceite viver prostrado, não aceite viver se afogando no meio das tempestades, mas creia que Jesus está com os braços estendidos para te levantar, te reerguer. E hoje é o tempo de você levantar. Deus tem uma nova história, um novo começo. Pai, a cada um que está me ouvindo, se você está ouvindo agora, aonde você estiver, creia no que eu estou falando. Deus está chegando na tua casa. Deus, por favor, entra na vida desta pessoa. Espírito Santo, entra agora no coração. É o Senhor que convence ela. Então entra agora, transforma, muda agora, no nome de Jesus. E que essa tempestade venha se tornar testemunho e experiência. É o que eu profetizo sobre a sua vida. E se você crer, diga amém bem forte. Amém, amém. Toma posse dessa palavra. Eu quero que você coloque nos comentários uma frase. Diga assim, na tempestade da experiência, eu não vou morrer. Eu vou me tornar mais experiente. Você não vai morrer. Você vai se tornar mais experiente. Coloque uma outra frase. Diga assim, na tempestade da experiência, eu vou viver aquilo que ninguém viveu. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Então, fique com essa palavra, fique com essa mensagem sobre o teu coração. E na próxima semana nós encerramos a série de mensagens de tempestades, falando sobre a tempestade do livramento. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima programação. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.